Olá, sejam bem-vindos ao Circuito pela Vida. Hoje temos um convidado muito especial aqui conosco, que vai compartilhar um pouco da sua experiência na prevenção ao uso de drogas na segurança pública e também na proposta do impacto social as pessoas são atingidas por esse consumo. Exatamente. Nosso convidado de hoje é o delegado Antônio Furtado, um nome muito conhecido na área de segurança pública e na política. Ele tem uma história muito inspiradora tanto na Polícia Civil quanto no Congresso Nacional, onde atuou como deputado federal. Seja muito bem-vindo, delegado. É uma honra receber o senhor aqui hoje. A honra é toda minha, Ciro, cumprimentando a você, cumprimento também a Cristiane, a Angélica. Eu fiquei lisonjeado com o convite. Nós entendemos que fazer segurança pública não é apenas, para nós policiais, prender o marginal. É evitar que ele exista. Como é que nós evitamos que o bandido exista? Com a prevenção. Eu estou na Polícia Civil já há 17 anos e percebi que há um grande ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso se dá com aquela criança mais pobre da periferia, que não tem uma orientação a respeito das drogas, é seduzida por um prazer que é passageiro, que depois se torna um suplício, e a partir daí, depois de um tempo como usuário, se vicia e vira traficante. Isso é muito ruim. Então projetos como o Circuito pela Vida, eles nos enchem de orgulho, porque eles fazem com que haja informação. Informação que muitas vezes a família não tem, Ciro. Sim. Então cabe àquelas pessoas que são do meio, os professores, os médicos, os psicólogos, os policiais, de alguma forma, fazer essa informação chegar, porque é como se fosse uma vacina contra a dependência química. Com certeza. Para quem não conhece, o Dr. Antônio Furtado é formado em Direito pela UFRJ, começou sua carreira na Polícia Civil, atuando em delegacias como a de Copacabana e Volta Redonda, onde ele ficou por mais de 3 anos como delegado titular. Além disso, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, onde é conhecido pelos seus projetos de lei focados em segurança pública e prevenção de drogas. É realmente um prazer estar com você aqui hoje. Eu digo que para mim também já queria vir aqui há um tempo, chegou a hora e nós precisamos sempre estar unidos em prol da nossa juventude. Não é apenas uma expressão vazia dizer que as crianças são o nosso futuro, que realmente são. E essas crianças precisam ser orientadas. E esse é um trabalho que não é apenas das escolas, mas também das famílias. Porque há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem passa conhecimento é o colégio, mas quem educa é a família. Sim. Então, é a matemática, é a geografia, é o português. Por mais que os professores se dediquem, a gente percebe que lares desestruturados, famílias onde o pai está preso, a mãe trabalha o dia inteiro, a criança ou adolescente fica sozinho, acaba que eles são mais expostos à questão do consumo de drogas. E é muito importante que haja ações como essa que nós estamos vendo aqui. O Circuito pela Vida ele foi criado para orientar as famílias, orientar as crianças e jovens para não se perderem nesse mundo, muitas vezes sem volta, do consumo de drogas, que está ligado, como foi dito, também a parte social, a parte de saúde e a parte criminal. Sim. É isso. Doutor, para começar a rodada de perguntas, eu queria te perguntar como foi o seu início na Polícia Civil e também se houve algum fato marcante para que tenha te direcionado para a área de prevenção das drogas. Sim. Bom, primeiro, eu entendo que a minha ida para a polícia se dá porque eu sempre gostei muito de literatura e de ficção. Então, com 13, 14 anos, comecei a ler os livros de Sherlock Holmes. Uhum. E aí, crime, investigação, e de alguma forma aquilo exerceu uma influência em mim. Eu também, por sugestão do meu pai, fui fazer a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito, a gente começa, pelo 3º período, a estudar o direito penal, que é um direito muito instigante. Porque, diferente do direito tributário, que só trata de número, de alíquota, de percentual,
Aquilo ali é até difícil você entender. Eu nunca fui bom de matemática. Aí, quando você vai lá, que fulano matou, mas não vai ser punido porque estava se defendendo, e aí você começa a estudar a diferença entre o crime de incêndio e o crime de dano qualificado por uso de substância inflamável. Então são coisas que os exemplos, Ciro, fazem com que a gente tenha, assim, parece que você está vendo um filme. Então aquilo ali chamou minha atenção. Eu então começo a minha carreira como delegado da Polícia Civil em Copacabana, um bairro que tem 1 milhão de pessoas. Um bairro que é diferente de tudo que eu vi antes e que vi depois também. Porque você é um bairro que a maioridade, ela tem ali um número alto de pessoas, sim, com mais de 60 anos, mas você também tem pessoas jovens, e você tem a vida noturna, e você tem os turistas. Então, os plantões lá, eu nunca consegui dormir nem 10 minutos. Nossa. Porque acontecia problema o tempo todo. E aí, a polícia faz com que a gente conheça o ser humano de forma integral. Desde aquela pessoa boa, aquela pessoa que é vítima, e até aquela pessoa que é mais cruel, que é mais sanguinária. Então você conhece na polícia o que tem de melhor e de pior no ser humano. E eu fui me acostumando a isso, sempre buscando ser justo. Eu sempre digo, eu não vou fazer com alguém que entrou na delegacia que eu não conheço, ainda que seja apontado, Cris, como supostamente autor de um crime, eu não posso tratá-lo de forma injusta. Eu tenho que ter a mínima convicção de que ele merece ou não ser preso. Se eu tiver dúvida, eu vou instaurar um inquérito, nós vamos investigar 6 meses, 1 ano que seja, para depois dizer é inocente ou é culpado. Sim. Então, é muito importante, eu acredito, essa consciência de entender que todo servidor público ele tem que fazer o bem. Ele está lá para atender a coletividade. E fazer o bem é prender o indivíduo que está errado. Eu sempre falo, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. O lobo é o marginal. Sim. Se eu poupá-lo, vendo que ele está errado e mandá-lo para casa, eu posso estar colocando em risco toda uma coletividade. As situações de violência doméstica que eu aprecio, eu sempre vejo quem é esse indivíduo que está aqui. O que ele fez com a mulher, com a irmã, com a mãe? Ah, com um xingamento. Ele já tem passagem? Não, não tem. Tem testemunha? Não tem. Então instaura o inquérito. Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Agora, chega a mulher toda arrebentada. Aí você vai ver, o cara tem passagem de violência psicológica, tem passagem de ameaça. Eram só os dois. Você já sabe quem ele é. Sim. Então ele tem que ser preso. Então a gente tem que ter, na minha opinião, esse senso de justiça, porque é isso que a sociedade precisa. E depois acabou que eu fui levado para Brasília por conta de entender que nós, delegados de polícia, precisamos dar uma satisfação à sociedade do trabalho que é feito. Porque quando você trabalha bem, você faz com que a sociedade tenha fé na polícia, tenha fé nas instituições de segurança, sim, acredite que a justiça é possível. E a partir daí, quem perde com isso é o bandido. Porque bandido também vê televisão, bandido também lê jornal, bandido também ouve rádio. Então, especialmente em Volta Redonda, quando fui delegado, o que a gente via? Eu sempre era muito procurado pela imprensa. E nunca me escondi. Era procurado e eu dava as informações. Quanto mais eu informava, mais a imprensa vinha. E a população começou a me conhecer. Quando eu fui transferido daqui, eu senti, no movimento Fica Furtado, que havia um grande carinho pela minha atuação como delegado. Isso acabou que me abriu a porta da política. Cheguei em Brasília, como eu disse agora há pouco, fiz vários projetos de lei. Por exemplo, o aumento da pena dos crimes de maus tratos a animais, cães e gatos. Estou em Piraí agora, prendi na semana passada um casal que estava maltratando uma cadela e seus 4 filhotes, de uma forma muito perversa, amarrando um fio de eletricidade no pescoço da cadela, deixando ela na chuva. Depois eu fiquei sabendo que pegava os filhotes e atirava na parede. Nossa. Então, antes de eu ser deputado federal, não existia a lei que previa a prisão. Com o meu voto em 2019, nós conseguimos fazer com que casos como esse pudessem ser punidos com prisão em flagrante, logo de imediato. A mesma coisa acontece, por exemplo, com perdimento de bens. Perdimento de bens. Muitas vezes você tem um carro que é do traficante. O carro vai ficar na delegacia sem ninguém usar, ou esse carro pode ser muito melhor empregado pela polícia numa investigação.
Então, muitas coisas aconteceram em Brasília. O pacote anticrime foi feito nesse período. Eu também me orgulho de, em Brasília, para fechar essa parte ligada à atuação da segurança, embora o deputado não faça só projeto de lei, ele traz também recursos para cidades. Eu trouxe 154 milhões de reais aqui para a região. Ajudei bastante Volta Redonda na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, nas outras cidades também. Eu sempre procurei ser justo. Eu vi o tamanho da cidade e investia de uma forma proporcional, sempre buscando ajudar aquelas pessoas que tinham confiado em mim e sempre busquei honrar esse voto. Fiz isso o melhor que eu pude e digo, o Pix, todos nós usamos o Pix, todos nós gostamos da facilidade, da imediatidade que o Pix nos dá. Mas havia um problema sério com o Pix quando eu estava em Brasília. Os marginais começaram a gostar muito do Pix também, porque eles deixaram de fazer o sequestro relâmpago, pegavam as pessoas na rua, passa um Pix agora para mim de 50, de 30, de 20, deixa eu ver qual é o teu extrato. E esses Pix eram possíveis de serem feitos até 3, 4 horas da manhã. Quem é que vai transferir uma quantia alta durante a madrugada? Sim. É minimamente suspeito. Eu me lembro que isso estava acontecendo quando eu faço uma audiência pública em Brasília, chamo o presidente do Banco Central, que eu queria discutir isso, a vulnerabilidade da falta de segurança do Pix para as pessoas que tinham essa possibilidade limitada de fazer transferência. Ele não foi, mas mandou um representante. Foram 2 horas e meia de audiência. Terminamos, discutimos, falei, olha, está acontecendo em todo o Brasil, precisamos colocar um limite de transferência à noite, porque senão a gente está ajudando o bandido. 2 semanas depois, vieram todas as mudanças que o Pix tem hoje, que hoje é muito mais seguro. Sim. Eu tenho um amigo que me agradeceu que os bandidos pegaram ele à noite, queriam que ele transferisse, ele falou, não dá, tem limite. Olha só. Então é possível. Sim. Veja, como deputado federal, a nossa iniciativa beneficiou mais de 200 milhões de brasileiros. Enxergou fragilidades ali do sistema, sim, né? Sim. Eu acho que é isso, é trabalhar sempre prendendo quem está errado, buscando, na qualidade de deputado, aprimorar a legislação e trabalhando na prevenção também, sim, como delegado, como um agente da segurança pública, para evitar que nossas crianças entrem no mundo da droga. Com certeza. Delegado, saindo um pouquinho do nosso escopo ali, diante do que você falou, desse orgulho que você traz, que você, né, do seu trabalho, e a gente percebe essa paixão quando você fala. Até mesmo, eu estava aqui refletindo assim, trazer isso para as crianças, né? Tem muitas crianças que falam assim, eu quero ser como uma pessoa da comunidade, eu quero ser como um traficante, resgatar esse orgulho que as crianças tinham de, quando eu crescer eu quero ser policial, quando eu crescer eu quero fazer o bem, promover a justiça, que é muito que está na sua fala. Isso, né, Cristiane, um sentimento de orgulho que deve... É um sentimento de orgulho enorme. E eu lhe digo que eu vejo que quando a gente é voluntário, quando a gente faz algo porque a gente gosta, quando a gente transmite, Angélica, entusiasmo, as pessoas se sentem tocadas por isso. Isso pode transformar vidas. Então, eu tenho a palestra A Vida Vale Mais, que é uma palestra voltada à prevenção de dependência química. Eu já fiz essa palestra para mais de 40 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, e também igrejas, associações de moradores. E o que eu noto que para mim me enche de orgulho? Quando há pouco tempo você explicou que o problema é a criança ou adolescente ver o traficante como um herói, como um modelo a ser alcançado, já que ele tem dinheiro, já que ele tem poder, a gente tem que desconstruir isso, porque o poder e o dinheiro deles são malévolos. E ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser preso, ele vai ser morto. Sim. Que é o que acontece. E ninguém quer isso para a sua vida. O que eu vejo como um delegado de polícia que há alguns anos atua, não só reprimindo, prendendo quem está errado, mas orientando as pessoas para que não incidam no erro. Eu tenho com muita frequência o seguinte, estou na rua, qualquer que seja a cidade, Pinheiral, Volta Redonda, Barra do Piraí, estou agora em Piraí, Resende, às vezes eu estou andando, a pessoa chega, oi Furtado, como é que você está? Tudo bem? Me cumprimenta. Eu falei, tô bem, você? Não sei o nome da pessoa nunca, tristeza. Tá. Mas aí, lembra de mim? Eu falei, lembro do senhor hoje, mas o nome não. Aí, Furtado,
eu conheci você há 7 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, você me deu uma palestra na minha escola. Hoje eu sou advogado por sua causa. Olha só. Porque você foi lá, você explicou que seu pai tinha sido advogado, que o seu avô foi advogado, que você entrou no direito, que você fez concurso público. Eu gostei tanto da sua palestra que eu fui fazer o curso de direito. Olha só. E hoje eu estou advogando. E estou aqui te encontrando. Alguns já foram, inclusive, na delegacia me cumprimentar. Olha só. Eu sempre recebi nas unidades estagiários de direito para explicar, olha, como é que é o trabalho, aqui funciona isso, aqui funciona a inteligência, aqui funciona a parte nossa de CESOP, que é uma parte de fluxo cadastral, e aqui nós fazemos o reconhecimento do preso. Então, isso de alguma forma, várias pessoas já me disseram, eu quero ser policial. Sim. Então, isso aí é o contato com a população em geral. Mas e o seu contato direto com os usuários e histórias que às vezes você tem, que você possa dividir com a gente, que te marcou de alguma forma, né? Ou mudou a sua vida, mudou o rumo das suas decisões? Como eu sempre digo, eu busco ser justo. O nosso país, ele não prevê hoje pena de prisão para quem é usuário de droga. O usuário, ele é autuado, vai na delegacia, assina um termo circunstanciado, e depois ele precisa comparecer em juízo e ele não vai ser preso. Não existe prisão para o usuário. Mas existe a prisão para o traficante. A lei prevê que o tráfico tem pena de 5 a 15 anos. E muitas vezes não é simples, Cristiane, você definir se o indivíduo é traficante ou se ele é só um usuário. Porque os traficantes não são ingênuos. Eles querem escapar da polícia o tempo todo. E como é que eles fazem? Normalmente eles pegam uma quantidade maior de droga e colocam numa moita no outro lado da rua. E ficam ali parado com 2 pinos de cocaína. Aí chega alguém e tal, ele conversa. Então a polícia fica ali. E se ele não for até lá para ter contato com aquela quantidade maior de droga, como é que você vai prender no tráfico alguém que está com 2, 3 pinos? Porque ele vai dizer que é o usuário. Sim. Então isso é muito comum, a gente tem que ser justo. Às vezes há uma dúvida. Na dúvida, seria uma maldade da minha parte colocar um indivíduo como traficante. Porque aí é como se você fizesse uma marca, tá aqui. Exemplo, a gente tem aqui a caneca do Circuito pela Vida. Se trincar essa caneca, dificilmente alguém vai querer beber nela, não é verdade? Então, se uma pessoa, na minha opinião, é apontada como traficante, já é um trincado. E aquilo ali pode atrapalhar ela pro resto da vida. De não conseguir arrumar emprego, de se perder de vez. Então, uma história que eu sempre trago, você me perguntou, uma vez eu prendi um indivíduo que era gerente do tráfico de drogas em Volta Redonda. Mas, em algumas oportunidades, eu tirava o indivíduo da carceragem e conversava com ele. E eu dizia, olha, você está entrando num caminho sem volta. Você é novo, você é gerente do tráfico, só que você agora tem que escolher. A prisão, que muitos veem como algo infernal, pode ser uma nova chance na sua vida. Porque na rua, aquele traficante ele é de uma facção. Só que tem uma facção rival que está ali. E eles ficam disputando território. E não disputam na base do diálogo. Disputam na base da bala. Sim. Então, a chance dele se matar é enorme. Quando o indivíduo é preso, ele está na cadeia. Ele está mais seguro ali do que na rua. Sim. E aí ele pode buscar um outro rumo. Então aconteceu que esse rapaz, que era gerente do tráfico, gravou para mim um depoimento que muito me emociona, que eu inclusive utilizo na palestra, A Vida Vale Mais, onde ele fala, olha, eu era gerente do tráfico, o deputado me tirou da cela, conversou comigo, e eu, depois que eu saí, eu arrumei um emprego, eu me converti, hoje eu sou evangélico, eu sou casado, e o Furtado não olhou para mim com preconceito, ele não olhou para mim de uma forma como se eu fosse o inimigo dele. Ele me olhou como um ser humano. E aí ele me agradece. Então é bonito você poder dizer que existe sim, através de uma compreensão, de você perceber que aquele indivíduo não teve chance na vida. Aquele indivíduo muitas vezes ele cresceu num ambiente desestruturado. Sim. Na palestra eu falo, eu cresci num ambiente onde tinha livro em todo lugar. Meu pai era advogado, então eu não tinha parede em casa. Toda hora eu comprava uma estante, livro. E eu me lembro que ele me contava história de conto de fada antes de dormir, dos irmãos Green, e eu adorava aquilo.
Ora, naturalmente, você passa a querer ler também. Sim. Você vê seu pai advogado, eu também vou querer esse caminho. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, então o exemplo me arrastou. Agora, vai que eu nasço num ambiente onde meu pai está lá indolando droga, fazendo cigarro de maconha, colocando pó em pinu de cocaína. Sim. Será que eu seria delegado? É muito Muito difícil. difícil. 1 em 1 milhão consegue. Sim. Então, é importante a gente dar o bom exemplo. E é importante a gente tentar resgatar as pessoas. Pode ser que você não consiga, mas se conseguir? Se conseguir, já vale a pena estar vivo. Porque a gente vive em sociedade para se ajudar, Sim. não para se atrapalhar. Sim. Com certeza. E dentro dessa proposta, doutor Antônio, a gente percebe o quanto que as ações preventivas têm um significado e uma importância muito grande. E como o senhor percebe o papel da polícia nesse contexto? Eu entendo que a prevenção ela é extremamente importante. E a própria Polícia Civil já percebeu isso há alguns anos e a PM também. Existe o papo de responsa, que é policiais civis vão nas escolas, vão com a sua roupa uniformizados, conversam. A gente não tem preconceito com o usuário. A gente só quer mostrar para ele as consequências do que aquele uso abusivo pode fazer na sua vida. A Polícia Militar também tem o PROER, que é o Programa de Resistência às Drogas, PROERD. Esse programa ele já tem vários anos, ele é inspirado num programa que é norte-americano e é muito interessante, porque as crianças, quando têm esse contato com os policiais, muda aquela chave. Você já não vê mais o bandido como herói. O policial passa a ser alguém que traz informação, que traz a proteção, desconstrói aquela imagem, todo policial é safado, é corrupto, é assassino, porque o traficante adora contar isso. Sim. É como se o traficante... Tem traficante que na pasta compra caixas e mais caixas de bombom e sai distribuindo para as crianças. Então, pensa bem. Ele vira o herói, né? Ele virou herói, é ele que está me dando chocolate, eu não tenho esse chocolate. O policial não vem aqui me dar o chocolate. Sim. Então a gente precisa dizer que o dinheiro que ele usa para comprar aquele chocolate é um dinheiro sujo. É um dinheiro que custou a vida de várias outras crianças, vários outros adolescentes. Mas a prevenção ela é fundamental. Cada vez mais nós nos preocupamos com isso. Sim. Eu, quando há mais de 10 anos atrás decidi fazer, isso me foi perguntado no início do podcast, resolvi fazer as palestras, foi porque um amigo de Volta Redonda, chamado Paulo Chantal, ele tinha um curso chamado Ebenezer. Esse curso era promovido no Retiro, no Colégio Getúlio Vargas. E esse curso era um curso que tinha uma proposta maravilhosa. Pegava jovens que não tinham tido uma educação de ensino fundamental e médio adequados e em 6, 7 meses preparava para trabalharem na CSN. Cursos de elétrica, caldeiraria e outros mais. E um dia ele me conhece, assim que eu vim trabalhar em Volta Redonda, e falou: Furtado, você não iria dar uma palestra para os meus alunos? Eu falei: mas qual seria o tema? Seria uma palestra para motivá-los a não deixar o curso. Porque a gente começa uma turma com 100 e termina com 30. E são apenas 6 meses, e o curso é gratuito ainda. Então eles perdem a oportunidade de se empregar. Sim. E aí eu preparei aquela palestra para ele, comecei a dar a palestra no curso, e logo depois veio o segundo pedido, que era fazer uma palestra sobre drogas, que era um assunto dos mais requisitados. Sim. Então, foi a partir daí que as palestras vieram para ficar. E foi daí que surgiu, foi daí que surgiu o projeto A Vida Vale Mais? Exatamente. Entendi. O projeto A Vida Vale Mais, uns 2 ou 3 anos depois de começar a palestra de motivação, para buscar fazer com que os alunos não se evadissem do curso técnico, veio a ideia de fazer a palestra A Vida Vale Mais. E eu já fiz várias palestras, não apenas essa de motivação. A Vida Vale Mais, tem a palestra sobre bullying, que também é um tema importante, né, que as crianças e jovens têm que entender. Também fiz e vou voltar a fazer palestra sobre bem-estar animal. Legal. Que é algo fundamental. Sim, a lei mudou, as pessoas têm que entender. Ninguém é obrigado a ter cachorro e gato. Sim. Mas se tiver, trata bem, senão você vai em cana. Assuma a responsabilidade, né? Assuma a responsabilidade da sua escolha. Sim. Não é um brinquedo que você pode pegar e jogar. Sim, é uma vida. É mais um membro da família, né? Exatamente. Então a gente tem que entender isso.
E as palestras, então, vêm, porque eu gosto muito de fazer. Tem dias que eu estou cansado, trabalhei de manhã, acordei 6 horas, palestra às 7 horas da noite. Aí eu chego, meu Deus, mas por que eu fui me enfiar nessa? Só que é sensacional, porque na hora que eu chego, vejo os alunos, os pais dos alunos, parece que vem injeção de adrenalina, Sim. entendeu? E aí eu esqueço do cansaço. Dá aquele gás, né? Dá um gás, eu posso ficar 2 horas falando. E às vezes eu quero ir embora. Aconteceu uma vez, a palestra demorou 1h30. Aí terminou, o pessoal veio falar comigo e tal. Aí uma senhora falou, sua palestra só tem um defeito. Eu falei, qual é? É rápida demais. 1h30 falando. Mas então eu acho que eu consigo entreter. Vale a pena, sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que o tema é muito árido, o tema da droga. Porque é um tema sofrido. Mas eu tento extrair daquilo, primeiro, a participação das pessoas que estão assistindo. Sim. É importante. Para isso você tem que dar voz. Tem que perguntar, tem que ouvir. Aquilo tem que virar um diálogo, não um monólogo. Sim. Porque senão fica chato. Né? E também o tempo todo eu vou passando vídeo, eu vou passando foto, eu faço brincadeira. É bem dinâmico, entendeu? né? É dinâmico. Sim. E isso eu acredito que seja a prova porque a palestra já está aí há 10 anos e os convites continuam vindo. Que bacana. E você percebeu, ouviu a mudança de algum jovem após a sua palestra? Alguém que veio te contar, trouxe para você alguma história, alguma mudança após todo esse seu trabalho? Sim, sim. Eu já vi mudanças que me emocionaram porque eu não estou pregando no deserto. Eu não estou pregando para tempestade de areia. As pessoas estão me ouvindo de alguma forma. Sim. Então, algumas professoras e diretoras de escolas já me disseram depois, quando eu voltei, que quando eu sou chamado, as pessoas gostam, olha, agora você tem que vir para dar para o outro turno. Agora você tem que vir para falar com os pais. Entendeu? Então já aconteceu de eu ir 3 vezes da mesma escola. E aí, na segunda vez que eu vou, a diretora chama outras diretoras das escolas que ela conhece. E, graças a Deus, eu sempre fico muito feliz de perceber que as pessoas terminam a palestra sorrindo. Sim. E querem tirar foto, e gostaram da abordagem. Eu digo, olha só, o que eu falo aqui não é muito diferente do que vocês falam. Só que eu chego com a estrela no peito. Não é? Eu sou diferente. Vocês já fazem esse trabalho aí o melhor que podem. Mas como eu chego trazendo histórias de delegacia, e trazendo histórias de uma experiência que é nova. A realidade também ali, né? No crua. A realidade no e cru que a gente traz, isso é uma coisa que deslumbra e chama a atenção. Então eu digo que já houve adolescentes que saíram da droga porque ouviram a palestra. Olha só. Isso é muito importante, né, doutor Antônio? E voltando agora ao olhar pela saúde mental, a gente sabe que o uso, né, das drogas, eles têm um impacto significativo na nossa saúde mental. O que você tem visto, né, dentro das experiências, principalmente voltada ao afeto do uso das drogas nos jovens e adolescentes? O grande problema é que, de fato, o uso da droga e a combinação de algumas drogas fazem com que os adolescentes entrem em rodas de colisão com seus pais, com o avô, enfim, porque eles não sabem como resolver o problema. Acham que muitas vezes um castigo ou uma surra de cinto vai resolver um problema de dependência química. E é óbvio que isso é completamente errado. Você que está assistindo, não adianta. Os mais antigos diziam, não, isso aí tem que ser na base da disciplina, tem que bater porque aí vai educar. Se já estiver num quadro de dependência química, não adianta. Por quê? Porque ele já está com o vício, ele já está com o problema da dependência, que não é só física. Tem que ser tratado como uma doença, né? Não é só física, ela é também mental, Sim. é psicológica. Ela é uma doença. Tanto é uma doença que se você, em casos mais avançados, suprimir de uma vez o uso daquela substância, você pode levar à morte. Sim. Acaba fazendo mais mal do que manter ela no É isso no aí. vício. Sim. É exatamente. Às vezes você tem que manter a substância e ir retirando gradativamente, gradualmente, porque se você tentar retirar de uma vez só, a pessoa não vai resistir. Sim. Fazendo todo um processo de redução de danos, né? Exatamente isso. Então a gente sabe que existe a síndrome de abstinência, que é esse sofrimento. Esse sofrimento que faz com que o dependente não consiga se livrar. E aí surgem os embates. Sim. Surgem os embates. A parte afetiva ela fica muito comprometida. Eu tenho uma história que mostra
de uma forma muito, até brutal, como é que a droga pode acabar com uma família e como é que a falta de um beijo levou uma pessoa à morte. Nossa. Havia um rapaz de cerca de 23 anos que já era de Volta Redonda, ele já tinha sido preso em São Paulo. O problema dele era o consumo da droga que levava ele a crimes. Ele não trabalhava, precisava de dinheiro para comprar droga, ele ia para o crime. Eis então que depois da pena cumprida em São Paulo, ele volta para a VR. Aqui ele vai morar, ele, a mãe, a irmã dele e o sobrinho. Ele começa, para arrumar dinheiro, a vender as coisas todas que tinham dentro de casa. E a mãe cada vez mais desesperada. Chegou uma hora, não tinha mais nada. E ele chega para a mãe e fala, olha, eu quero dinheiro para você comprar droga, eu estou desesperado, da fissura da droga, da ausência da droga. A mãe falou, eu não tenho dinheiro. Aí ele disse para a mãe, ou você me arruma um dinheiro, ou eu vou matar o teu neto. Nossa Que era o Senhora. sobrinho. Ela ficou desesperada e ligou para a polícia. A polícia militar foi, pegou, levou para a delegacia. Eu estava de plantão em Volta Redonda. Determinei, não tinha outro caminho. Era ameaçar ela, tal, Lei Maria da Penha. Determinei a prisão. Como é que eu vou fixar nesse caso? É possível fixar uma fiança para ele sair. Como é que eu vou fixar a fiança para um indivíduo que está envolvido com droga, para depois ele chegar lá e matar a mãe? E aí como é que fica a minha consciência? Sofreu uma retaliação, né? A família. Você não, infelizmente, as pessoas num alto grau de dependência química, elas não pensam mais direito. E, simplesmente, eu não fixei fiança. Ele foi para a carceragem. Quando ele está indo para a carceragem, ele chega, olha para a mãe e faz menção de beijar a mãe. Quer beijar a mãe no rosto. Só que a mãe se afasta. Porque a mãe estava muito ferida. Ela estava muito traumatizada com o que estava acontecendo. Ele entra na carceragem. No dia seguinte, o policial abre para dar o café da manhã. Ele tinha se matado. Ele se matou. Ele pegou, tirou a camisa, prendeu, a gente tem um duto de respiração, tá? A parte de cima, né, para ventilar um pouco mais, tinha umas pequenas barras, ele amarrou ali e ele estava despendurado, estava morto. Resultado, pode ser, eu fico sempre pensando nisso, como é que aquela mãe se sente? Talvez ela se sinta até culpada, porque talvez se ela tivesse aceitado o beijo do filho, ele não tivesse tirado a própria vida. Então, o afeto ele fica muito instável e ele vai diminuindo, porque mesmo sendo mãe, ninguém quer apanhar, ninguém quer ser xingado, ninguém quer passar por violências psicológicas, por perseguições. Então é muito importante esse trabalho do Circuito pela Vida, que é levar a palavra de como é que a droga pode destruir essa vida, não só em termos da saúde do usuário, mas também em termos de pensar que socialmente ele vai ter menos chance de ter um bom emprego. Eu, como delegado, falo que ele vai ficar mais suscetível a praticar crimes. Então, normalmente, a droga leva, se não houver um tratamento, ela vai levar ao hospital por doença, ela vai levar à prisão por crime, ou ela vai levar ao cemitério, seja por uma overdose ou porque aquele indivíduo vai entrar numa rota de colisão com a sociedade tão grande. Se for traficante, então, a vida dele vale muito pouco. Dentro da sua fala, doutor Antônio, o senhor mencionou a questão que envolve a violência contra as mulheres. E a gente percebe que é um tema muito importante e que está em evidência significativa para que nós, mulheres, né, busquemos todo o olhar de proteção que nós precisamos e devemos ter com o nosso bem-estar. E, dentro desse contexto, eu percebo que hoje muitos dos casos de violência contra a mulher têm um envolvimento com o uso de álcool e outras substâncias, e isso tem sido uma crescente. Eu gostaria que o senhor pudesse dividir um pouco com a gente também o seu olhar sobre esse tema. O meu olhar é um olhar de apreensão e de preocupação. O que a gente percebe é que a maioria dos crimes que envolvem violência doméstica, familiar e íntima, seja o parceiro, seja um tio, seja o pai, o marido, o companheiro, o namorado, ele está sim ligado ao consumo de cocaína, de álcool. Por quê? Porque as pessoas ficam menos aptas ao diálogo quando tem alguém que usa droga. Então, as mulheres sofrem muito com isso. O que eu quero dizer a você que está assistindo o podcast Circuito pela Vida? A pergunta da Angélica foi muito importante. Existe sim uma relação clara
entre consumo de drogas e violência doméstica. Logo, se você convive na sua casa com uma pessoa que é maravilhosa, é a sua alma gêmea, ele quando não cheira ou quando não bebe é o príncipe encantado. O problema é que ele cheira quase todo dia, ele bebe quase todo dia, especialmente no final de semana. Você corre risco de vida, porque ele começa te xingando, depois ele te ameaça, depois ele te bate. E se você não vai à delegacia e não denuncia, vai chegar um momento onde pode atingir o feminicídio, que é a mulher ser assassinada. Pode olhar, eu garanto que 70% dos casos de violência doméstica, todos têm um componente de uso de substâncias psicotrópicas, de álcool, cocaína, maconha, crack, o que for. Então é muito importante. A mulher muitas vezes tenta, ela olha para os filhos, ela diz assim, comigo ele não vale nada, mas é um ótimo pai. As crianças pedem, por favor, não prende meu pai não, não faz isso não vai na delegacia não. Aí ela, por amor aos filhos, acaba sem saber renunciando à própria vida. Porque aquele indivíduo lá na frente, ele vai, sob efeito de droga, cometer um ato que é irreversível. Então é isso. É muito importante, a mulher que se envolve com alguém, se você vai começar um namoro, no segundo ou terceiro dia, ele puxa aquele cigarro de maconha, ou ele puxa a carreira de cocaína, termina esse namoro na hora. Termina porque você não está numa boa companhia. Você está diante de uma pessoa, veja, não é não querer ajudar, não é não querer falar, eu acho até que vale a pena, olha, isso faz mal, tudo. Mas às vezes você vai falar, não vai adiantar nada, entendeu? E mais importante do que você querer salvá-lo, é você se salvar. Eu aprendi isso, 4 anos indo para Brasília, ia e voltava. E aí, quando a aeromoça dá as instruções, ela fala, pessoal, se aqui tiver um problema de despressurização, cairão automaticamente máscaras. Primeiro coloca a sua máscara. Depois que você colocar a sua máscara, você busca ajudar o outro. Sim. Esse é o mesmo critério agora, em relação à mulher. Coloca a sua máscara, você tem que defender a você, defender os seus filhos, a sua vida, para depois você querer ajudar o outro. Se você tentar ajudar o outro mais do que você mesmo, as consequências podem ser muito ruins. Esse impacto ele atinge a família significativamente, né, doutor Antônio? A gente percebe que o membro da família que faz uso de álcool ou alguma outra substância ilícita, ele afeta o meio como um todo e causa um adoecimento nesse contexto familiar, né? Então, a proposta também dentro dessas ações é de todo um trabalho de sensibilização junto a essas famílias para elas perceberem uma vivência de uma codependência, que até então eles não conseguem perceber num primeiro momento. E acaba se tornando um sistema que retroalimenta a dependência química, né? Concordo, a codependência é um caso altamente sério. Codependência, você tem uma família de 6 pessoas. Se o adolescente começa a usar droga, a família, embora não use, ela vai sentir os efeitos daquilo ali. Essa é a codependência. Então é muito importante buscar ajuda. A gente tem nos municípios CAPs, a gente tem sim uma rede pública que pode não ser perfeita, mas existe. Sim. E por existir, ela precisa ser acionada. Hoje, a maior parte dos municípios tem secretarias de defesa da mulher, tem secretaria do idoso, tem a secretaria de ação social. O mais importante é não ficar passivo ou passiva diante do problema. Porque os órgãos não vão adivinhar o que está acontecendo na sua casa. Não há como. Sim. Até porque já há trabalho bastante. Mas sempre tem que haver um espaço. No passado não existia a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi uma revolução. Por quê? Porque hoje nós temos Patrulha Maria da Penha. No passado o homem fazia, pintava e bordava, batia e tudo, pagava uma cesta básica e ia para casa para bater de novo. Sim. Hoje não é mais assim. A Lei Maria da Penha funciona. As prisões acontecem. A prisão resolve tudo? Não resolve. Mas você está tirando o indivíduo ali no momento que é dos mais traumáticos. Pode ser que depois de 3 meses ele queira até ir para uma clínica. Porque ele já saiu daquele... Ele já passou. O cárcere, claro que é algo terrível. Ninguém é ingênuo. Nós temos um país com mais de 800 mil presos. Você ser preso é antessala do inferno ou o próprio inferno. Mas tem volta. E como é que vai ser essa volta? Para ele repetir?
que ele fazia ou para ele buscar um recomeço. Então, a busca do recomeço é uma responsabilidade de toda a sociedade. Porque também não adianta só prender, encarcerar e deixar o camarada lá pagando, sofrendo 15, 20 anos, porque quando ele sai muito pior. Sim. E ao sair pior, todos nós aqui vamos sofrer. Então é importante, sim, também entender como é que esse sistema penal tem as suas falhas, e essas falhas, mais cedo ou mais tarde, elas também vão explodir aqui do lado de fora. Sim. Com certeza. Doutor, durante o seu mandato como deputado, o senhor apresentou propostas importantes, né, para o nosso país. Qual delas você acha que teve maior impacto nessa prevenção às drogas, no geral? A gente entende que a prevenção às drogas ela se faz muito através do diálogo, através do exemplo, através de uma rede de atendimento que seja forte. Então, eu sempre busquei, lá em Brasília, mostrar que algumas ações não deveriam ser toleradas. Porque você não pode banalizar o uso da droga. Sim. Porque, vamos lá, se a droga for liberada, todo mundo pode usar? Se todo mundo puder usar, é legal. Então vai se liberar a cocaína, vai se liberar o crack. E aí, esse consumo ele vai aumentar. Sim. Mais pessoas vão usar. E o problema é que hoje, e desde sempre, a nossa rede pública de saúde, ela não tem capacidade de absorver e tratar as pessoas que hoje apresentam isso. Agora imagina se você tiver um aumento do número de usuários. A gente sempre cita a Holanda. A Holanda sempre foi vista como paraíso, Amsterdã, você vai para lá, e a história que eu sempre ouvi que vai num restaurante, aí tem um cardápio, aí como quem vai pedir um filé prato. fritas, você pede determinada droga, de maconha. Maconha, o haxixe, heroína e tudo. Aí você vai para uma salinha e usa. Bom, era assim, já não é mais. Hoje eles permitem, tá, esse uso, mas já há um controle. Ou seja, eles estão percebendo que aquela liberalização que eles tinham começou a aumentar o número de crimes. Acaba incentivando, né? As Exatamente. Acaba incentivando. Então não é mais assim. Hoje, tá, existe uma quantidade específica, não pode passar daquilo. Então, eles já estão tomando medidas para restringir o uso dessa droga. Então, o tempo todo no meu mandato, o que eu sempre busquei fazer? Primeiro, investir muito, tá, nas prefeituras, nos programas contra a dependência química. Tá? E como é que a gente faz isso? Mandando recurso. Porque hoje, basicamente, o dependente é um doente. Ele não é preso. Ninguém que é pego com uma quantidade pequena de droga vai para cadeia. O traficante é que tem que ser preso. Essa é a visão. E agora, bem, na verdade, já se descriminalizou a maconha. Porque é muito difícil você encontrar alguém, seja usuário, que tenha mais de 40 gramas consigo. Esse entendimento não é da lei, ele é do Supremo. O Supremo Tribunal Federal teve um entendimento que vinculou o Brasil inteiro. E eu digo, a maconha não é uma droga tão ingênua como alguns querem fazer parecer que é. Não é. A maconha pode levar a vários episódios. E episódios de perturbação mental. Sério. Nós tivemos aqui um dependente, um adicto de uma das casas que nós visitamos. Primeira coisa que ele falou, né, no início, o Danilo, né? No podcast dele, era isso. A mesma frase que o senhor falou. A maconha não é essa boazinha como as pessoas falam que é. Ela é a porta de entrada mesmo. Porque no lugar que vende a maconha, vende as outras. Exato. Então, para você ir ali buscar maconha, você já quebrou aquele medo do diferente, de subir num lugar, numa comunidade, ou chegar perto de uma boca para comprar. E aí você vê pessoa usando uma outra, aquilo já começa a ficar normal para você. E aí você já tem acesso a comprar outras drogas. Os próprios limites que ele tinha como base antes, então, né? Ele começa a frequentar locais que ele não frequentava, só porque ele era para uso recreativo da maconha. E aí ele começa a fazer amizade com pessoas que não usam mais só a maconha, e que ele só tinha o uso recreativo da maconha. Então você começa, né? Então ela realmente, quando a gente fala que a maconha é porta de entrada, ou quando ele relatou, foi justamente isso que ele quis dizer. E há um detalhe importante. A maconha causa paranoia. O que é a paranoia? É a confusão entre o real e o imaginário. A pessoa não sabe mais se o que ela está vendo na frente dela é verdade ou se é um fruto da imaginação.
E aí, existem os chamados delírios persecutórios, que é aquela coisa, a pessoa acha que tem um senhor na esquina que quer matar. Tá perseguindo. Tá perseguindo, ele tá armado, ele vem me matar. Não vai me matar, não. Aí ele vai lá, pega uma garrafa e quebra na cabeça desse idoso. Que até então não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. A maconha pode gerar isso. Sim. Então, mas o álcool também pode acontecer? Pode. Se dependesse de mim, era para proibir o álcool também. Tá? Eu também proibiria. Sim. Tá? Por quê? Porque o álcool também tem efeitos nocivos. Sim. O álcool também é um dos temas que eu toco na minha palestra. Só que como é que você vai vencer o lobby das empresas que fabricam Extremamente álcool? difícil, né? Como é que você vai conseguir tirar um hábito de anos e anos e anos de uma parcela de milhões de pessoas no mundo inteiro? Isso é difícil. Mas essa é a questão. Não vamos liberar todas as drogas? É isso? Eu garanto que vai vir a barbárie, se isso acontecer. Tá? O que a gente tem é que arrumar uma forma inteligente. Tá? A prevenção, na minha opinião, é a melhor de todas, porque é menos onerosa, evita o sofrimento, preserva a família. Com certeza. Então a gente só ganha com a prevenção. Sim. E a prevenção ela precisa ser massificada. Claro, de uma forma interessante. Se você for burocrático e tentar convencer alguém que a droga Chato, é ruim, né? chato, já era. Porque eu sempre digo também na minha palestra o seguinte: ora, eu acredito que todas as pessoas sabem que a droga faz mal. Isso já foi difundido aos montes. Né? Que a droga faz mal. Ora, se a pessoa sabe que a droga faz mal, por que usa? Usa porque existe um certo fascínio pela droga. E no começo a droga gera uma sensação de bem-estar. Primeiro nasce uma curiosidade também durante a Isso. criança, adolescente, então acho que a abordagem tem que ser de uma forma muito específica para você não gerar uma curiosidade ao invés de uma repulsão, né? Você tem que desincentivar essa curiosidade. E como é que eu faço na palestra? Eu digo o seguinte: bom, você nunca usou droga, você sabe que a droga faz mal. Você nunca pulou do 10º andar do prédio. Você vai pular para ver o que vai acontecer? Se você já viu o que aconteceu com outras pessoas que pularam, é a mesma coisa. Sim. Não tem muita diferença. Claro, você está sendo radical. É só um exemplo para mostrar que a gente não precisa experimentar uma coisa para saber se é boa ou ruim. Mais cedo ou mais tarde vai quebrar a cara, né? Pode observar, né? Se você observar a história de outras pessoas, você vai ver o resultado. Não daquilo sabe ali, aquele né? que aprende vendo o erro do outro. Isso. Eu Que não não preciso precisa errar. Eu entendo que é isso que é fundamental. E eu procuro mostrar vários erros de pessoas que se tornaram traficantes, que morreram, que ameaçaram outros de morte, que foram presas em situações de violência doméstica por conta do consumo de droga. Eu estou com 17 anos de polícia, então eu já vi praticamente tudo. A gente não se surpreende mais. Sim. Por quê? E volto a dizer, se não houvesse droga no mundo, o problema não é a droga. A droga bem utilizada É um É um remédio. medicamento. É um remédio. Exatamente. é um medicamento. Sim. Né? Agora, quando começa, e foi bem dito pela Cris aqui, uso recreativo para se divertir, cara, você está se divertindo andando numa corda bamba. De forma errada, né? Entendeu? Você está numa corda bamba e tem um penhasco lá embaixo. Exatamente. Pode ser que você chegue do outro lado, pode ser, mas muitos não chegaram. É isso. Doutor, você também propôs projetos voltados para emprego de jovens, né? E você acha que isso atua na conscientização, na prevenção, né? Na verdade, do crime, do envolvimento com as drogas? Qual que é a sua visão? Sim, não há dúvida nenhuma. Eu entendi que o jovem ele precisa, e fiz propostas de projetos de lei nesse sentido. O jovem precisa ter uma oportunidade de emprego. Mas também não adianta achar que o empresário tem que ser bonzinho e tem que dar um emprego para ele porque ele é jovem para não entrar na droga. O empresário tem que ter lucro. Sim. Se ele não tiver lucro, ele não sobrevive. E o negócio dele não vai adiante. Então, você precisa qualificar esse jovem. O jovem tem que ser qualificado e a gente precisa colocá-lo para trabalhar. Agora, o jovem, especialmente o jovem do ensino público, que infelizmente, não por culpa dos professores ou profissionais de educação, que se dedicam, fazem o seu melhor, mas muitas vezes falta o básico. Tem colégio que não tem papel higiênico no banheiro. Sim, exatamente. Tá? E se você não tem papel higiênico no banheiro, fica difícil. A escola não fica um ambiente atraente. Pessoal, a gente está no século XXI. O que o jovem mais gosta? Ele gosta do celular, do smartphone, para ele poder ouvir a música e tudo. Pois bem, os colégios todos tinham que ter Wi-Fi. Tá? Eu amo livro.
Mas eu entendo que hoje o jovem ele gosta muito mais de fazer suas Tecnologia, leituras na sim. tecnologia. Então você precisa. Se nós chegamos a esse ponto de evolução, isso tem que ser oferecido, como é oferecido nas escolas particulares, tem que ser oferecido também nas escolas públicas. Sim. Porque senão você está no século XXI com a educação do século XVII. Abordando de forma muito passada, né? Muito arcaico. É Sim. arcaico demais. Se você só botar ele no caderno e botar ele para ler, ele vai achar aquilo chato. Sim. E se ele achar aquilo chato, ele não vai querer seguir, ir. sim. Ele não vai querer seguir. Ele tem que se divertir na escola. Então, essa abordagem ela exige investimentos. Então, nós precisamos entender que a prevenção se faz com a educação. Tá? Eu sempre digo e vou repetir aqui, porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Um adulto, 40 anos de idade, carteira assinada 20, um belo dia, olha, você está demitido, tá? Acabou aqui seu contrato de trabalho. E aí ele tenta arrumar emprego e não consegue emprego em lugar nenhum. Os senhores acham que ele vai virar traficante? Não vai virar. Não vai virar. Por quê? Porque ele tem 20 anos de trabalho lícito, honesto. Ele é capaz de começar a fazer brigadeiro. Eu já fui parado em vários lugares. Normalmente o pai vai vender o brigadeiro que a esposa fez e leva a criança. Para deixar a gente com pena da criança. Comovido. Mas tá valendo. Sim. Tá trabalhando. Fazendo o que dá para fazer. Eu gosto de doce mesmo, sempre compro. Sempre compro. Acho que tem que preferir a banana. Tem que preferir a banana, mas eles não vendem banana. Não, né? Banana é mais pesada. Olha, é um bom negócio, é um bom ramo. Ninguém fica no sinal, andando na rua vendendo uma fruta pra gente. É verdade, você tem razão. É um ramo que precisa ser explorado. É bom. O Circuito pela Vida, só lembrando, a gente faz esse atendimento, né, nas clínicas, com a psicóloga, com o cirurgião dentista e comigo que sou nutricionista. E depois o Circuito oferece os cursos, né, para esses jovens e para os seus familiares, né, muitas das vezes, que também estão nessa situação de codependência. Então, quem estiver nos assistindo, entra, né, no site Circuito pela Vida, pesquise e veja lá o tanto de coisas, né, de ações que a gente pode ofertar para você e para sua família. Lembrando que são cursos gratuitos. Cursos gratuitos. Olha que legal, pessoal. Tá vendo? Tem caminho. Você tá aí, conhece alguém que está indo para droga, que está em más companhias. Alerta dessa iniciativa, ela é boa. São cursos, são pessoas que querem ajudar a sociedade. Isso é muito importante. Nós não somos uma ilha. E só para concluir a questão do emprego, o adulto que fica desempregado, ele não vai ser traficante. Agora, o jovem que busca o primeiro emprego e não encontra, é uma presa fácil. Muito mais suscetível, né? Muito mais fácil para ele ser chamado como traficante. Pô, você não está conseguindo ganhar R$1.200. Cara, R$1.200 tu vai ganhar por semana comigo aqui. Final do mês você vai estar com 5, 6 mil, cara. Larga isso pra lá, bobagem, vem cá. Vem ser o fogueteiro do tráfico, vem ficar no radinho, vem nos avisar quando a polícia entrar na comunidade. E aí o jovem tá ali, buscou um trabalho, não conseguiu, e aí chega o traficante com uma proposta irrecusável para quem não teve uma educação adequada, uma família estruturada. E então, o traficante vira o ídolo, né? Ele acaba virando o idolatrado. Foi o cara que deu emprego para ele. Salvou a vida dele. Então, vejam o problema da ausência do primeiro emprego. A ausência do primeiro emprego empurra muitos jovens para o tráfico. Nós precisamos trabalhar para dar o primeiro emprego para esse jovem. A verdade é só para retomar aquilo que o senhor mesmo falou. A base vem da educação, né? A falta do primeiro emprego, óbvio que ele vai estar muito mais suscetível, esse jovem, mas ele também com uma base, com uma boa educação, com certeza vai querer fugir pouco desse mundo, né? Claro, por isso que eu falo, ser realizados investimentos nas escolas. Sim. Pelo município, pelo estado, entendeu? As escolas são federais. Tem que investir em escola. Porque quando você não investe em escola, o preço é muito alto depois. Muito mais alto. Entendeu? O preço é morte, o preço é doença, o preço é sofrimento. Cárcere, com sofrimento. certeza. E dentro desse seu olhar, doutor Antônio, eu acho muito importante a gente trazer para a nossa conversa aqui a sua percepção sobre as políticas públicas. Nós sabemos que as políticas públicas têm caminhado, né, algumas em passos largos, outras nem tanto, mas qual é o seu olhar sobre o que ainda pode ser trabalhado como proposta de política pública nesse contexto de prevenção mesmo ao uso de álcool e outras drogas? Primeiro, o que está sendo feito pelo Circuito pela Vida é algo
essencial. Buscar orientar, fazer a entrega dos cursos, fazer a distribuição dos panfletos numa linguagem lúdica. Então a criança vai ver os personagens, vai entender a própria droga falando como é que ela consegue exercer uma influência. Sim. Então, na minha opinião, a política pública tem que ser, primeiro, você tem que ter médico. Médico. Você precisa ter médico. Você tem que ter assistente social. Você tem que ter professor. Você tem que ter pessoas. Você tem que ter nutricionista. Você tem que ter dentista. Você tem que ter psicólogo. Você tem que ter policiais. São essas pessoas que podem, através de uma conversa ou agindo de uma forma um pouco mais incisiva, quando for necessário, frear esses problemas. Sim. Então, as políticas públicas têm que ser o fortalecimento das instituições. Elas não podem só existir como uma porta aberta, é um prédio, você vai lá, bom, e aí, qual é o dia que o médico está aqui? Estou com um problema lá em casa, meu filho começou a usar droga, olha, o médico ele só está aqui uma vez por semana. Mas o posto de saúde do meu bairro, tá, então qual é o dia? Não, mas esse mês ele está de férias. Eu vi isso acontecer muito em bairro por aí. Sim. Tá? Ou seja, você tem um posto de saúde que não tem médico, que não tem enfermeira, que não tem um agente de saúde para ir na casa da pessoa. Isso vai funcionar? Isso não tem como funcionar. Sim. Então a gente precisa investir, tá, no diálogo, na educação, tá, em bons profissionais que possam orientar. E detalhe, você precisa também resgatar a credibilidade. Porque a população ela já vê o servidor público com os dois pés atrás. Sim. Ah, esse daí é estável, ele não quer trabalhar. E de Ganha fato muito, ganha trabalha muito, pouco. trabalha pouco. Trata mal, infelizmente, não é a regra. Mas tem servidores que quando a pessoa vai lá para perguntar alguma coisa, humilham, Sim. distratam. Sim. E aí a pessoa não vai mais. E aí o que ela sai dizendo? Ela não sai dizendo que aquele servidor público da ação social Não. é ruim. Diz assim, a ação social não presta. Toda Generaliza a instituição situação. se A torna- instituição fica toda podre, porque às vezes uma pessoa agiu errado. Quando tem muita gente boa ali também. Então, na minha opinião, o Estado, o município, a União, eles precisam controlar mais os seus servidores, a formação dos seus servidores, premiando os bons servidores. Tá? Programas de produtividade, elas existem. Sim. Às vezes um preparo, né? Educando, reciclando. E incentiva o profissional a desenvolver um bom trabalho Claro também, que né? Um sim. bom atendimento às pessoas que necessitam. Isso é fundamental. E como é que você consegue isso? Vamos lá. Aqueles que de fato estão se dedicando, estão se doando mais, tratam o outro com cuidado, com atenção, como tem que ser. Essas pessoas, isso deveria ser aferido para critério de promoção. Para que de repente você vai galgar mais rápido um posto alto na sua carreira. Então tem que haver um sistema de controle. Porque da forma que está, funciona num lugar, não funciona no outro. Entendeu? Às vezes existe, às vezes não existe. Então assim, na época da pandemia, em Volta Redonda, todos os CRAs foram fechados. Sim. Todos. Eram 32. Todos foram fechados. Ah, mas isso por causa da pandemia? Não, mas o CRA chega fica aberto, meu Deus. Porque é uma hora que a pessoa às vezes está desesperada em casa, quer conversar com alguém. Às vezes é o único suporte que ele tem ali Isso mais aí, próximo, né? De é um imediato. suporte. Como é que você fecha isso? Então, a partir desse olhar de que você tem que manter as instituições públicas de serviço público vivas, você precisa qualificar esse profissional, você precisa fazer com que ele olhe para o outro e tenha a famosa empatia. Eu procuro ter simpatia e procuro ter empatia. Sim. Simpatia é você sorrir, é você tratar bem. Agora, empatia é você se colocar na posição do outro. Exatamente. É você olhar o problema que ele tem e pensar, eu tenho que resolver, porque eu sei o sofrimento que ele está experimentando agora. Falta muita empatia. Sim. Nós conversamos com um gastroenterologista na terça-feira. Sim. Ele falou justamente sobre isso, né? Ele falou assim, será que se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive, tivesse tido a vida, né? As situações que aquela pessoa, aquele usuário ali teve,
será que eu não estaria como ele? Será que eu sou tão Exatamente. melhor assim que não? E se fosse comigo, como que eu reagiria? Como que eu agiria? Né? E aí ele falou assim, muitas vezes a gente recebe no pronto-socorro, e você sabe que a pessoa está sob efeito de droga, você fala, mais uma vez, assim, é o termo que eles usam, mais uma vez aquele drogado veio aqui, a gente com síndrome do pânico, com síndrome de perseguição, aquelas coisas todas, a gente tem que medicar, acalmar. E mais uma vez, né, assim, vem atrapalhar o plantão, nem, né? Mas é uma pessoa doente. Então ele falou, será que se eu tivesse tido a vida dele, eu não estaria como ele? Que é o que, né, justamente a questão da empatia. Então ele falou, quando você pensa assim, você fala, não, eu vou lá atender, eu vou dar o telefone do AA ou do NA, ou eu vou encaminhar para algum setor público, eu vou, pelo menos assim, mostrar os caminhos para que ele, né, se recupere. Essa é a solução para os nossos problemas, especialmente os mais graves. Claro, algum dia vai acabar o consumo de droga no mundo? Claro que não. Difícil. É impossível. Difícil. Sempre vai existir. Existia no Egito, na época do faraó. Sim. Então sempre vai existir. A questão é educar e apoiar. Você precisa prevenir, e aqueles onde a prevenção não alcançou o seu objetivo, eles têm que ser tratados. Sim. Porque se eles não forem tratados, eles se transformam em inimigos da sociedade. Sim. E vão perder a sua vida cedo. Aquele indivíduo que poderia ter sido um médico, que poderia ter sido um profissional brilhante, a droga vai consumi-lo. Eu sempre falo, a gente estuda isso há alguns anos, algumas frases ficam na cabeça. Não é o usuário que consome a droga, é a droga que consome o usuário. Sim. Ele vai desaparecendo, o efeito é deletério, e é sofrimento. Não é sofrimento só na casa dele, não, pode ser na rua. Sim. Eu sempre digo, o crack é uma droga que em pouquíssimo tempo ela escraviza, e o cara vai pra Cracolândia porque ele vira um morto-vivo. E no momento que ele vira um morto-vivo, ele só tem uma ideia fixa. Eu quero a próxima pedra. As mulheres se prostituem, os filhos do crack são isso. Muitas mulheres na Cracolândia comercializam o seu corpo para ter uma pedra de crack. Engravidam. Essa criança nasce. Ela nasce saudável ou ela nasce doente? Ela nasce doente. Toda a gestação, 9 meses, a mãe está usando crack. Sem se alimentar. A criança já nasce viciada em crack. Sim. E com Doente e inserida num universo doente tanto quanto, né? É isso aí. Então, como é que isso vai dar certo? É a política pública. Sim. É o Estado chegar lá, vamos acabar com a Cracolândia, vamos medicar essas pessoas, vamos botar numa comunidade terapêutica, vamos tratar. Porque se não for feito isso... Eu conheço uma história onde a mãe teve um filho na Cracolândia, pouco depois teve uma overdose e morreu, e o filho, 7, 8 anos, os avós que tem que cuidar, e quando o garoto chega no banco ele começa a gritar, do nada, grita. Por quê? Porque ele tem sequelas neurológicas do uso do crack que a mãe fez. Então, assim, a situação é muito séria, mas tem o Circuito pela Vida. E além do Circuito pela Vida, existem várias outras iniciativas no país. Sim. Tem pessoas que se importam Sim. com Sim. a vida. O Cristiane está aqui porque se importa pela vida, o Angélico, o Ciro, eu também me importo. Você tem que se importar. Se importa com a sua vida, se importa com a vida do outro. Conversa com aquele adolescente, porque você pode ser a diferença entre ele usar droga ou não. Eu costumo dizer também o seguinte: cada pessoa que está nesse planeta vai chegar um dia alguém e vai oferecer a droga. É ou não é verdade? Sim. Sim. E aí? No momento que alguém chega para um adolescente numa festa e oferece um quilo de cocaína, um cigarro de maconha, uma pedra de crack, ou para um adolescente oferece, por exemplo, lá uma bebida alcoólica. Naquele momento, é quem está oferecendo e o nosso jovem, ou o adulto que está sendo tentado a entrar ali. Qual é o único freio que existe naquele momento? A educação que ele teve. A própria Exatamente. consciência. A consciência dele é o único freio, não existe mais nada Sim. que possa ser feito. Alguém tem que ter chegado para ele, como eu, aos 7 anos de idade, o meu pai me sentou na frente e falou: olha só, nunca use droga. Se você usar droga vai acontecer que você vai ficar viciado, você vai sofrer, você vai ficar doente, você vai ser preso. Eu lembro disso até hoje. Eu tive um pai que aos 7 anos de idade me chamou para uma conversa e me falou para não usar droga e eu nunca usei. Eu fiz a mesma coisa com a minha filha.
quando ela tinha 7 anos de idade. E hoje a minha filha tem 19 anos e faz uma faculdade federal de Direito. Que bacana. Então, assim, nós temos uma grande responsabilidade social. Com certeza. Todos nós. Não diga você que está na sua casa assistindo o podcast, ou no carro, no trabalho, onde você estiver, que você não pode fazer nada. Você pode. Sim. Você pode sim. Você pode falar, orientar, avisar a mãe que aquele colega do seu filho está estranho. Entendeu? Porque os pais, eu não consigo entender aqueles pais que acham que o filho com 12 anos, 13 anos já é adulto. Que ele pode tudo. Vai lá, abre a mochila dele. Tá? Vai lá, olha o celular dele. Por quê? Porque pode ser que ali tenha uma conversa com um traficante que vai oferecer para ele a droga aquele dia. Então, privacidade ele vai ter quando ele tiver 18 anos e trabalhando. Enquanto ele estiver na sua casa, tá, você tem responsabilidade de cuidar dele. E detalhe, eu sei que vai ter conflito, porque eles dão cambalhota, né, de ódio. Sim. Você não pode fazer isso comigo. Eu já sou grande, eu tenho 16 anos, eu já posso votar. Invasão de privacidade. Eu vou chamar o conselho tutelar. Entendeu? Só que, cara, você está fazendo isso por amor. Sim. Exatamente. Entendeu? Sim. Então, cuida. Cuida, porque se você não cuidar, pode dar problema. Com certeza. Eu, aos 7 anos, quando minha filha fez 7 anos, eu já tinha palestra A Vida Vale Mais. Eu abri o notebook. Eu fiz uma palestra exclusiva para ela. Ela falou, pai, eu não preciso ver isso. Eu preciso. Você precisa sim. E você vai ver. E dentro desse contexto, doutor Antônio, a gente vê a sua vasta experiência, né, na sua atuação na Polícia Civil, que é de fundamental importância. Nós percebemos também que o senhor teve grandes influências na sua vida pessoal e com o seu olhar sobre a sociedade. E o que o senhor poderia contribuir conosco nesse momento, né, nessa reflexão do seu olhar agora, baseado em toda essa experiência de vida que o senhor tem na sua atuação profissional? Não há dúvida que a figura do meu pai sempre foi uma figura amorosa, mas muito firme. Meu pai é nordestino, cabra da peste, veio do Ceará, foi para o Rio de Janeiro, com muita dificuldade, passou fome, mas conseguiu se formar. Então, como foi dito pelo doutor Ciro, o exemplo arrasta. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Quando você faz, eu vi meu pai estudando horas e horas. Então, a minha vivência, a pessoa que eu sou hoje, eu devo ao meu pai, eu devo à minha mãe, eu devo a uma tia minha que foi minha madrinha, porque são pessoas mais próximas. Sim. Tá? Claro, a professores também, que na nossa trajetória nos ensinaram coisas relevantes. Nós somos resultado das pessoas com quem nós convivemos. Sim. Então esse é o meu olhar. E eu tenho sempre como a pedra de toque da minha atuação. Se um delegado for arbitrário, ele arrebenta meio mundo. Porque você tem a força de prender os outros. E prender sempre é um trauma. Mesmo que ele saia da cadeia dali a 3 dias, aquela experiência ele leva pro resto da vida. Fica certeza. marcado, né? Fica marcado. Sim. É o chamado Hotel 0 Estrela. Ninguém quer ir pra lá. Então, um policial outro dia veio com uma expressão que eu achei curiosa. Às vezes o camarada chega, não, pode pra mulher. Não chama a polícia não, hein? Não chama a polícia não, que eu vou preso, mas depois eu te mato, hein? Tá? Lá em Barra do Piraí, comecei a fazer uma série de prisões, né, com a delegacia. Então, você tá querendo chamar o Furtado, né? Ele aparece na TV, aparece na rádio, tá? Pode chamar, mas depois que eu sair, eu vou te matar. E ela foi e chamou o Furtado. O Furtado era 88 DP. A gente foi lá e prendeu. Aí você vê um cara maior do que eu tenho 1,89 m. O cara tinha 1,94 m, lutador de artes marciais, entrando chorando para dentro da cela. Cadê aquela valentia toda que ele tinha quando ele estava lá com a mulher dentro de casa? Que ele era um tirano, que ele fazia tudo. E tem homens que são maus, que se aproveitam da dependência financeira que a mulher tem. Sim. Você não é nada sem mim. Se eu te largar, você vai passar fome. Entendeu? E aí, isso é violência psicológica. Sim. Porque você vai reduzindo a autoestima daquela mulher a tal ponto que algumas pessoas até no autoextermínio. Sim. Sim. Né? Pensam no suicídio. Então, assim, como eu falei, eu sou produto do que eu li, do que eu vivi, Sim. do estudo que eu fiz. Eu tenho a honra de ser primeiro lugar no meu concurso de delegado entre 10 mil.
Nossa. Vontade de ser muito inteligente, não, eu sou persistente. Porque eu estudava 14 horas por dia. Eu tinha que passar. Eu não queria passar em primeiro, eu só tinha que passar. Sim. E aí Papai do Céu falou, meu filho, você estudou muito, vai ser pro meu lugar em 10 mil. Eu tenho muito orgulho disso. Quem não vai ter, cara? Claro, Sim, com certeza. Com certeza. Essa é uma medalha invisível. Isso aqui é uma medalha também. Com certeza. Ser delegado Com e certeza. usar o poder da polícia pro bem é uma medalha. Mas eu tenho uma outra, que é ter sido no primeiro lugar no meu concurso. Eu fui xerife de turma. Olha só. O xerife de turma é aquele que vira uma espécie de monitor, né? E isso me ajudou. As pessoas até hoje me chamam de xerife. E eu já me formei na Cadepol, tem quase 18 anos. Olha só. A vida da gente voa. Sim. E eu digo, a nossa vida, ela é medida pelo tempo. Aproveite bem o seu tempo. Não desperdice o seu tempo com coisas inúteis. Todos nós temos vontade de nos divertirmos. De sair à noite, de assistir um filme, de passear com os amigos. E a Bíblia fala que existe tempo para tudo sob o sol. Use bem o seu tempo. Estude, trabalhe, divirta-se. Se você só quiser se divertir, você vai sofrer muito lá na frente. Porque você vai perceber que o tempo passou, o mercado, quanto mais a gente vai ficando mais velho, ele fica com maior aversão. O mercado quer o jovem, claro, Sim. o jovem não cansa. Não é? O jovem ganha menos do que quem está lá mais tempo. Então muitas pessoas são mandadas embora do seu trabalho. E sabem muito. 40, 45 anos. Eu conheci engenheiros que tinham uma renda de 20 mil e de repente não tem nada. E como é que é para sustentar a família dele? Sim. Então, mas é importante que fique esse apelo meu a quem está assistindo o podcast. Use bem seu tempo. Você não precisa da maconha, do crack, da cocaína para você se divertir. Você pode fazer isso de uma forma saudável. Jogando futebol com seus amigos, conversando com as pessoas. A vida, ela realmente tem um valor inestimável, desde que você saiba viver. Sim. E saber viver é saber investir o seu tempo com coisas boas. Dê atenção à sua mãe, ao seu pai, ao seu filho. Trabalhe, porque se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Sim. Não é? É óbvio. Tá? Trabalhe. Mas pensa bem nisso. Tá? Invista a sua vida em coisas boas. Por quê? Porque não adianta. Hoje você tem 16 anos, vai estalar o dedo, você vai estar com 46. Vai estalar de novo, você vai estar com 56. E aí a vida passou. Sim. E aí você vai olhar para trás e vai pensar o seguinte, o que eu construí? Sim. Eu construí alguma coisa ou eu não fiz nada? E não deixa que... Todos nós temos momentos de tristeza, de dificuldade. Sim. Não acredite que a droga vai resolver o seu problema. A droga vai mascarar o seu problema. Você vai esquecer que o problema existe durante um tempo. Só que depois você vai ter um segundo problema, porque você não resolveu o primeiro e você está com o problema da droga também. Então é isso. Procure soluções concretas. Nada que é muito fácil é muito positivo na vida. A gente tem que lutar pelo que a gente quer. Para ser delegado, eu estudei vários anos na faculdade, vários anos depois, e hoje sou delegado. Eu hoje tenho 53 anos. Ninguém vai me mandar embora. Por quê? Porque eu consegui um cargo público que eu uso para o bem e foi também um conselho do meu pai. Ele diz, faz concurso público, você não vai se arrepender. Meu pai é muito sábio. Ele está no céu, mas também está aqui comigo. Claro. Com certeza. E eu sempre busco lembrar das coisas que ele me dizia. Tá? Esse é o olhar da família, o olhar de querer ajudar as pessoas, o olhar de ser procurado por gente que é de outra cidade, mas que me ouviu no rádio. Pô, Furtado, me ajuda, eu moro em Resende, mas estou hoje aqui em Piraí, estou com o seguinte problema, não resolvi lá. Se eu puder, eu faço o registro dela lá em Piraí e mando para Resende. É a empatia que o senhor falou, né? Que é muito evidente na sua atuação. É isso. A Doutor empatia Antônio. é o que nos faz seres humanos de verdade. É isso que a gente tem que ser. Com certeza. Doutor Antônio, eu primeiro parabenizo todo o seu trabalho, toda a sua experiência, toda a sua história que o senhor contou aqui, a forma como o senhor aborda esse tema também com as outras pessoas, com os jovens, com as crianças. E eu queria pedir que o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre esse tema, seja como político ou como delegado, alguma mensagem que contribua para a sociedade como um todo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite. Cristiane, muito obrigado. Angélica, obrigado.
Obrigado a você, Ciro. Obrigado aos amigos aqui da produção que estão registrando o podcast para a eternidade. Que a verdade é essa. Daqui a 50 anos... Tá gravado. Tá gravado. Talvez daqui a 50 anos nós não estejamos mais aqui. Mas tá aí, tá eu gravado. Acho que eu não vou estar com 103 Eu pretendo estar. Eu pretendo também. Talvez. Eu A pretendo. medicina está evoluindo bastante. Vamos ver, né? Mas talvez nós não estejamos. Só que o podcast está gravado. Com certeza. Então, o que nós conversamos hoje vai continuar sendo importante daqui a 50 anos. Sim. E daqui a 100, daqui a 200 anos. Porque a sociedade de hoje, por mais que nós tenhamos mudanças tecnológicas, ela ainda tem problemas do passado. Sim. O ser humano, na sua essência, ele é o mesmo. Uhum. E ele vai continuar sendo o mesmo daqui a 100 anos. A mensagem que eu quero deixar é a mensagem da esperança. A esperança de que nós podemos, todo dia de manhã, quando a gente acorda, ser melhor do que a gente foi no dia anterior. E ser melhor não é ser melhor só para si. Não é só pensar no seu bem-estar, que como eu falei, tem que pensar. Sim. A gente trabalha por isso, a gente estuda por isso, a gente quer ter uma vida boa, a gente quer ter minimamente um conforto dentro de casa, a gente quer ter paz. Uma dignidade, né? Dignidade, a gente quer ter isso. Mas a gente não pode pensar apenas em si. A gente tem que agir com responsabilidade. Sim. Lá fora tem alguém que precisa de você. Na delegacia, toda hora chegam pessoas em desespero. E o que eu procuro fazer? Primeiro eu acalmar aquela pessoa. Depois eu vou ouvi-la. Uhum. Depois eu vou dizer, você está no lugar certo. Você veio no único lugar que poderia te atender nesse momento. Uhum. Eu vou fazer isso. É como se eu sou médico, agora eu vou passar um remédio. Sim. Então, quantas pessoas, doutor, você já não recebeu no seu consultório, urrando de dor, desesperadas? Eu tenho certeza que o senhor não acorda de manhã pensando no mal dessas pessoas. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. O senhor pode, muitas vezes... Meu pai falava, eu vou terminar com a frase dele. Meu filho, nada substitui a sensação do dever cumprido. A gente tem que ser útil. Sim. Então, quando é que você cumpre o seu dever? Quando você faz bem feito aquilo que você se propôs a fazer. Tá? De fato, é muito bom quando eu chego cansado, vou dormir, eu penso, que beleza, eu prendi uma pessoa que não vale absolutamente nada. Quando eu faço isso, eu estou salvando vidas. Sim. Senão ele ia continuar matando. Eu me sinto bem. Todos nós, no nosso trabalho, podemos nos sentir bem. Sim. A doutora Angélica, quando atende os pacientes, às vezes problemas seríssimos. Eu tenho enorme admiração pelos psicólogos. Enorme admiração. Por quê? Porque eles aprendem como é que funciona a cabeça da gente. Que é uma das coisas mais complicadas Muito. que existem na face da Terra. Então, às vezes, uma frase de um psicólogo pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. Uma única frase. Sim. Eu me lembro que uma vez, lá em Brasília, eu estava vivendo uns problemas e eu fui no psicólogo. E aí eu falei de algumas dificuldades que eu estava tendo no âmbito familiar. Aí o psicólogo para mim falou o seguinte, olha, você pode até levar um cavalo até a beira do rio, mas você não pode obrigar o cavalo a beber água. Então muitas vezes você chega, você aponta o caminho, Sim. você faz tudo, você pode, mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Sim. Não sofra por isso. Só tem ajuda quem quer ser ajudado, né? Claro. Não tem jeito. Exatamente. Claro. Sim. Então assim, todas as profissões são importantes. Com certeza. Eu vou precisar compartilhar com o doutor Antônio que eu sou apaixonada pela Angélica. Ela sabe disso. E eu encho o saco dela o tempo inteiro, doutor Antônio. Eu não sei como é que ela me aguenta ainda. Você tem consulta O já Ciro também, também. né? Enche um pouquinho o saco também. A gente né, também, Angélica? né, Ciro? Pode Ela falar. virou. Então, assim, a gente tá com alguma Ela é coisa. espécie de guru. No caminho do circuito pela vida, a gente tá indo atender alguma comunidade terapêutica angélica. Olha, tá acontecendo isso. Ela é psicóloga no projeto e nos bastidores. E nos que a gente vê, bastidores. né? Dos Então, assim, assistidos e da equipe. E da equipe. Então, assim, a gente realmente, quando convive, né, eu nunca tinha convivido com uma psicóloga tão de perto, você enxerga a grandiosidade
da profissão do outro. O dentista, a gente sabe da grandiosidade, até porque a gente só lembra dele no momento de desespero. Você chega lá, ele resolve o seu problema. Então, você já, né, desde pequeno, você tá... meus dentes nunca caíam, eu tinha que ir para arrancar. E aquilo ficava incomodando. Eu ia lá e ele fazia assim, até arrancava meu dente. Sim. Ele não caía naturalmente. Então, já era visto como aquela pessoa que ajuda, que resolve. Sim. O médico, são profissões, sim, né? Mas o psicólogo realmente foi uma descoberta para mim, pessoal, ter uma psicóloga. Então, quando você fala, eu preciso endossar a sua fala, porque para mim também é o que representa. Fico envaidecida, não só por mim, mas por todos os meus colegas, né, que estão atuando aí no nosso país. Cuidado com a saúde mental e a proposta de ofertar uma melhoria na qualidade de vida de todos os nossos pacientes é de fundamental importância. Todas as profissões são importantes, se são bem exercidas, isso tem que ser feito com amor. Quando eu vou nos colégios públicos, termina a palestra por volta de meio-dia, é hora do almoço. Aí você vê aqueles alunos correndo para o refeitório, aí você tem aquela equipe na cozinha, aquela comida cheirosa. Uhum. O que seria se não fosse aquelas pessoas na Sim. cozinha, preparando aquele alimento? O amor de quem está preparando a comida, né? E aí você tem aquela melancia toda cortadinha. A melancia que planejou aquele cardápio, tem que puxar. Tem que ter, puxa sardinha. Mas é verdade, Sim. porque é um cardápio equilibrado, Sim. é um cardápio Sim. que é saudável. Então, isso é muito importante. Com certeza. Eu sempre parabenizo. Eu falei, olha, parabéns a vocês que estão aqui, porque se vocês não tivessem, eles não iam ter como, especialmente em casa, ou quando eles começarem as atividades, eles não iam ter a tranquilidade de se sentir saciados para poder estudar, para poder render. A energia, Sim. né? O cérebro precisa. O cérebro não tem a escala do Maslow? Tem. As necessidades básicas têm que ser satisfeitas. Exato. Senão a gente não consegue fazer nada. Exatamente. Eu nunca seria delegado se eu não tivesse um café da manhã, né? Um almoço, um jantar, porque sem isso não dá. Saco vazio não para em pé, né? É verdade. Mas olha, muito obrigado. Desculpa se eu me estendi, mas vocês foram extremamente agradáveis. E eu sei que o que a gente fez aqui fica para a história. Daqui a muitos anos, esse podcast de hoje, alguém vai assistir e vai dizer, poxa, com bacana certeza. eu ter visto esses 4 conversando. Com certeza. Delegado, nosso agradecimento gigantesco pela sua participação conosco hoje. Esse seu compartilhar de informações e de vivências conosco foi de fundamental importância para o que é a proposta que o Circuito pela Vida tem no desenvolvimento das suas ações. Agradecemos imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. Nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite e que venham novos momentos, porque a sua experiência de vida profissional e pessoal contribui muito para as ações que nós executamos pelo Circuito pela Vida. E quem nos assistiu até aqui, por favor, compartilha com outra pessoa. Pode ser que ela encontre um novo caminho. Então, siga a gente, compartilha, compartilha essas experiências que o doutor contou, que a gente tem vivido aqui a cada episódio no podcast. Pode ser que a gente faça uma grande diferença na sociedade. Até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Valeu.